Apertei o botão, hein? Já tá ao vivo, hein? Já tá. Tá aparecendo ao vivo aqui. Salve, rapaziada. Aí, ó. Última resenha PVT do ano, recebendo aqui meu parceiro de confraria, meu amigo de longa data, treinador, head coach da maior equipe de MMA do mundo, Conan Silveira. Fala aí, meu amigo. E aí, galera, bom estar aqui com vocês. Pô, é uma honra. E é muito tempo, né, Alonso? Porra, saudade da confraria, né, meu irmão? A galera, muita saudade. Quando a gente botou Conan na resenha PVT, os caras, porra, no meu Instagram, que saudade da confraria, que saudade da confraria. Vai voltar, ano que vem vai aí. voltar. Ano que vem vai voltar. Se Deus quiser. Então, vamos, porra, evento, ano maravilhoso para a American Top Team, né? Em fechamento de ano aí, ainda temos um evento, vai ter o Pantoja, atleta de vocês, mas já podemos dizer que podemos fechar o ano com chave de ouro para a American Top Team, né? E eu queria começar falando com você sobre esse UFC 245, que teve, né, ampla participação de atletas da American Top Team, Colby Covington, Amanda Nunes, aí, grande nome da noite, né? E, pô, tantos nomes que a gente tem. Mas vamos começar pelo Colby. Deixa eu só acrescentar uma coisa. Na verdade, não é o Pantoja, não é o último. O último para a gente é o PFL, que vai ser em Nova York, que a gente tem dois na final no torneio de 1 milhão, que é a Kayla Harrison e o Nathan. Voltando, na verdade, para a gente, o último dia do ano é o que está valendo. Ah, é verdade. Pô, ainda tem o PFL. Tá dando um retorninho, né, Léo? Tá ouvindo aí a voz? Tirei, acabei de tirar. Antes de mais nada, Léo Fabre aqui, pô, meu parceiro, tamo junto aí. Dá aquela chamada na galera aí, Léo. É isso aí, galera. Acabei de botar no Twitter também, então mais gente vai entrar aí no chat. Manda as perguntas aí pra gente mandar pro Conan. Vamos lá. Então vamos começar a brincadeira falando do Colby, né, cara? Lutaço, hein, Conan? Pô, realmente o Colby, independente do estilão dele, do trash talk e tudo, pô, saiu respeitado por todos, né, cara? Muito guerreiro. Fala um pouquinho da tática da luta, né? Eu vou, primeiro de tudo, Alonso, se me permitir, falar um pouco sobre o Colby. Primeiro de tudo, né, hoje em dia a luta ela não é como do meu tempo, do seu tempo que você vem com a gente desde lá de 1990, esse tempo da luta que o MMA começou a nascer. Hoje em dia você, na verdade, existe uma parte muito forte na luta, que eu digo e repito isso todas as vezes, que tem a ver com você criar um reboliço, né? Você não pode ficar só nos seus 15, 25 minutos de luta. Você tem que saber vender o teu produto, você tem que se expor, você tem que falar. E no caso do Colby, ele escolheu essa direção, esse tipo de aproximação em relação ao público, né? De vilão, de ter resposta para tudo e ser odiado por todo mundo. Eu acho que o principal que mostrou no sábado foi que ele não é só um lutador que fala, porque aí seria completamente fora da direção de ser luta, né? Ele é um lutador que fala e aparece para lutar. Independente, logicamente, eu não vou dizer para você que a gente não queria ter ganho um cinturão, queria ter saído vitorioso, 4 lutas vitoriosas na noite de sábado, porém, a luta é luta. Mas eu acredito e afirmo isso de uma maneira técnica, de ser treinador dele, que ele provou para todo mundo que ele só não fala, ele faz também. Acredito também que não vai demorar muito, ele vai voltar a disputar o cinturão. A gente não tem a ideia de o que vai acontecer a partir de agora, né? Acho que isso aí tem que ter um certo tempinho para todas as coisas se acomodarem. O sábado acabou de acontecer, porém, ele não está fora do top 3, top 5, ele não está fora dali de forma alguma, entendeu? Então, eu acho que as pessoas têm que, na verdade, é lógico que cada um tem a sua opinião do que ele fala, do que ele diz, mas vamos focar no lutador. O lutador luta, e ele mostrou isso no sábado. Na verdade, né, Conan, os trash talkers, né, a coisa mais difícil de ser é o trash talk, né, meu irmão? Que é aquela velha máxima do mestre da morte, a língua ao escote do rabo. Você vai lá, fala,
é obrigado a fazer, e se não fizer, você é odiado por todos. Então Com certeza. Você falou agora do Colby, na verdade, eu acho que assim, a grande virada do Colby, que todo mundo passou a respeitá-lo e falar, calma aí, ele não é só um falastrão, foi com o Damian, né? Que ele conseguiu vencer o Damian Exatamente. No Brasil. Aí, na sequência, ele pega outra pedreira, o Rafael dos Anjos, consegue vencer assim com absoluta superioridade ali, tática, domínio, né? Com relação ao Rafael. Domínio, e depois simplesmente o ex-campeão Rob Lawler, né, cara? Então, quer dizer, ele já chegou nessa luta, mesmo, né, a maioria que não gosta dele pelo estilo trash talk dele, todo mundo já estava respeitando, sabendo que ia ser uma luta dura, né? Que ia ser uma luta, tanto que eu vi vários colegas, até jornalistas, nas apostas, né? Era tipo assim, 100% Max Holloway, 100% Amanda. Agora, Colby Usman era divididinho, cara. Você pegava ali no palpitão do combate, no 6º round, no MMA Brasil, os colegas todos que acompanham e votam, os jornalistas, e muito dividido, uns apostando, a maioria apostando no Usman, mas muita gente apostando no Colby. E eu vou te dizer o seguinte, Alonso, a luta pelos juízes ela foi decidida no último round, porque ela estava super parelha, estava empatadíssima a luta. Ou seja, quem ganhasse o 5º round seria o campeão. Ou seja, isso mostra, de uma maneira, não que porque ele é o nosso lutador, eu treino ele, não, sendo completamente justo, ele mostrou que ele veio para competir, ele veio para lutar, ele veio para mostrar que ele não é só mão no microfone, não, que ele pode botar o pá de luva e que ele vai cair para dentro de qualquer um. E acredito, Alonso, mais ainda que a volta dele vai ser melhor, porque esse tipo de situação, quando acontece, um lutador que tem uma cabeça como ele tem, vai voltar uma bala. Cara, realmente tem que reconhecer, porque assim, você como treinador muito mais do que eu, né? Mas a gente às vezes na beira ali, quando a gente percebe o espírito do lutador, né, sair de uma maneira meio que natural, é quando o cara tem uma contusão. Se é uma contusão grave, poucos seguram o espírito vaza, né, meu irmão? A gente sabe que o casca grossa, a alma sai do corpo, a alma sai do corpo. Não tem eu falo isso com tranquilidade, porque não sou lutador como vocês foram, e tipo assim, minha alma sairia muito antes de qualquer um de vocês, porque isso é o que vocês fazem para poucos. Pô, meu irmão, o cara me chega para você, e aí a pergunta que eu te faço é essa: você como treinador ali, né? Você tinha percebido que ele tinha alguma coisa estranha? E como é que foi para você ali quando ele falou, quebrei a mandíbula, cara? O que você pensou? Você falou, caramba, o que eu vou falar para ele? Como é que foi? Primeiro de tudo, Marcelo, não é a primeira vez que eu me encontro numa situação dessa, né? Eu acho que o treinador tem uma obrigação durante esse convívio, que não é somente treinar o lutador, né? É necessário uma intimidade, é necessário um conhecimento mútuo, onde você praticamente não é necessário falar, acho que só a tua leitura já te mostra, você acaba conhecendo a pessoa quase ou tanto quanto ela mesma a si própria. Então, eu acho que, como eu disse, não é a primeira vez que eu passei nessa situação. Há 6 meses atrás aconteceu com o Marreta. Porra, mestre, eu desloquei o joelho e falei, Marreta, eu não vou parar a luta. Você tem outra perna, vamos continuar, porque eu sei que você pode. Você está preparado. E você viu que ele, com uma perna só, de saci, praticamente, expôs o Jones da maneira que ele expôs, e é um outro lutador que eu digo para você que nunca mais vai ser o mesmo. Ele vai vir de uma maneira que vai ser irreconhecível. Eu acho que isso criou uma maturidade, uma força, um desenvolvimento para ele mental em todos os aspectos, que não tem uma experiência melhor do que essa. Voltando ao Colby, quando ele me falou isso, como eu vi que ele ainda estava falando, ele falou para mim, eu acho que eu quebrei a mandíbula. Eu falei, olha só, eu não vou parar a luta, fecha a boca, que ainda tem mais 3 rounds para a gente seguir, ou 2 rounds, se eu não me engano. E ele falou, então tá bem, vamos embora. O que acontece? Já é uma mistura do conhecimento, como eu disse, Alonso, e um pouco da minha personalidade. Eu acho que isso mistura um pouco. Eu sou uma pessoa tranquila. Nesse burburiço, nesse clima, nessa tensão, eu procuro observar bem, prestar bastante atenção,
tentar fazer a minha leitura o máximo do melhor, clara, para que eu tenha uma decisão que vai ser correta. Logicamente, posso cometer erros, né? Não tem como você ser perfeito. Porém, eu senti que a gente podia continuar, que a gente podia dar continuidade na luta, que não era necessário, na verdade. Se eu tivesse parado, eu não sei, eu acho que fisicamente, mentalmente, ele estava tão bem preparado, ele estava tão firme, que eu não achei necessário, na verdade, parar a luta. E agora, Conan, o que aconteceu, né, de fato? Como é que foi na sequência, né? Vocês foram para o hospital? Como é que foi na verdade, ele logo depois que acabou a luta foi para o hospital. Ele estava com um corte muito feio no rosto, né? Tava outros cortes no rosto também. E foi fazer os procedimentos que, quando é um tipo de luta desse, que vai e vem, que é uma guerra mesmo, né? Aquela luta violenta, né, dizendo assim, o UFC tem um procedimento de levar o atleta para o hospital na mesma hora para ver se está tudo bem, se deu algum problema que eles não estão vendo, né, e no caso seria, está quebrado. Eu acho que, na verdade, ele teve uma pequena fratura na ponta do queixo, logo embaixo dos dentes, e também não vai ser uma coisa muito grave que vai fazer com que ele fique no estaleiro muito tempo. Ele daqui a 6 semanas, 8 semanas no máximo, está voltando para treinar. A gente vem se comunicando, logicamente, e também precisa de um pouco de descanso, né? Ele praticamente saiu do camp do Rob Lawler e entrou direto nesse camp do Usman, né? Para essa luta do sábado. Então é necessário também dar um descanso para o corpo. Eu acho que ele teve logicamente, voltando a dizer, não ganhamos, mas foi uma boa, acho que uma demonstração que tem que ser respeitada. E agora, você chegou a encontrar com ele depois dele voltar do hospital, no hotel? Você teve com Não, ele? porque a gente estava em um hotel separado. Ele estava no hotel por questão de segurança. Do Trump, né? Lá do Trump. Exatamente. E a gente estava em um outro hotel, mas eu estava em comunicação direto com ele. Ele estava se comunicando comigo. E, Conan, com relação à parte tática, né? Qual era a leitura de vocês? O que vocês planejaram? O que eu vejo que você... Uma característica sua, né, nas lutas como head coach, ali, como treinador, nem dar tanta instrução ali. Eu vejo que você não fica nem tão preocupado com a parte técnica do que está acontecendo no round. A tua preocupação maior é psicológica. Na maioria das vezes, eu já vi muitas vezes, óbvio, você chegando falando, meu irmão, cuidado com essa mão direita, está entrando e tal. Mas a maioria das vezes eu percebo que a tua preocupação é, meu irmão, respira. Como quem fala assim, olha, você sabe o que tem que fazer, a gente já treinou isso na academia, a tática já está mapeada. Então, meu irmão, esfria a cabeça e me ouve, né? Você acertou. Na verdade, não é uma questão de você prestar atenção. Você me conhece, a gente se conhece há muito tempo, a gente teve muita convivência da minha transição de lutador para coach. Isso aí é uma coisa que tem uma influência. Eu acho que você completamente usou as palavras certas. O que acontece, Alonso? O camp, o treinamento para a luta, ele é feito na academia. Então, se você vai ter que dizer para ele, em palavras, e gastar todo aquele tempo que já não é muito, para você falar para ele o que ele tem que fazer e as combinações, aí já se foi o tempo de descanso. O que acontece? Você entra numa luta de 15 minutos ou de 25 minutos e você tem 1 minuto entre um round e outro. Então, eu vou dar uma explicação bem detalhada. Se você não para naquele 1 minuto e, na verdade, usar ele, ou a maior parte dele, para você se recuperar, você acaba fazendo 6 minutos de luta. E assim você vai só acrescentando, você vai só aumentando o teu giro. A questão é o seguinte, eu sei que se eu trouxer um pouco de tranquilidade para você, eu lembrar de você de respirar e fazer você voltar a sair desse giro e trouxer mais consciência para você, melhor você vai lembrar daquilo que a gente treinou. O que acontece? Eu vejo, sem citar nomes, eu vejo que a maioria dos treinadores estão preocupados em encher o lutador de instrução. Aí minha pergunta para eles é o seguinte, você lembra, assim que você levantar do banco, o que foi dito? Não. Porque você está num giro tão alto, em todos os sentidos, mentalmente, fisicamente, você está
Na verdade, o que você está precisando descansar. Você está precisando exercitar a sua tranquilidade. Por quê? Porque você volta ao seu raciocínio, você volta ao seu cálculo, você volta à sua precisão, você volta à sua visão de luta. Então, essa é uma coisa que é fundamental. Isso, exatamente como você falou, é uma parte psicológica. Porque, por mais que as pessoas digam, não, porque 90% é psicológico, 10% é físico, ou ao contrário, isso é uma mentira. É 100% psicológico. A caixa de comando ela tem que ser tranquilizada, porque senão você não vai conseguir alcançar as ferramentas que você precisa na hora da luta. Então, na verdade, como você disse, é uma coisa que está em mim. Eu sempre sou muito tranquilo para isso. Eu tento passar essa tranquilidade não só naquele momento de 1 minuto, mas com as instruções no córneo também, porque o lutador ele capta essas coisas todas. Se você tiver mais nervoso que o lutador, aí, meu amigo, tá entendendo? Não dá, não O tem Carson condição. era assim também, né, Conor? Você que teve o Carson no teu corner. Muito tranquilo. Ele falava alto, ele falava claro, mas não tinha nenhuma alteração na voz dele. Era uma coisa certa, era uma coisa que você prestava atenção porque chegava para você claramente. Talvez seja também, né, eu da maneira que eu sou, do que eu aprendi com ele, entendeu? Eu sigo muito a linha de pensamento dele, entendeu? Das conversas que a gente tem, eu trago isso muito comigo, porque se você for pensar bem, as suas duas opções na luta é ou pânico, nervoso, ou calma. Eu acho que a calma me dá mais condição, me dá mais tranquilidade, eu tenho uma condição de ver melhor, de cometer menos erros, entendeu? Então, isso é o que eu tento passar para os meus lutadores. Agora, qual era a tática? Quer dizer, basicamente eu vou falar o que foi feito, né? Mais ou menos o que a gente esperava. Era o volume do Colby, né? Vocês jogarem aquele volume para tentar afogar o Usman, como o Colby vinha fazendo com todos os oponentes, e ele conseguiu claramente fazer isso, né? Nos 2 primeiros rounds. No terceiro, ele ainda foi um round parelho, né? Agora, parece que a pressão, a pujança do Usman começou a fazer diferença a partir da fratura na mandíbula, né? Qual é a tua leitura do que você programou e do que aconteceu na luta? Existiu uma falta, uma porcentagem daquilo que ele não executou da maneira que a gente treinou. Inclusive, no nosso treinamento, ele tem eu não sei, eu chamo de habilidade, mas eu acredito que a palavra não seja essa. Ele tem um presente, né? Ele tem um dom que eu até brinco, eu falo que os globos vermelhos e os globos brancos dele é diferente de todo mundo, porque eu, na verdade, Alonso, durante o camp eu botei ele no país da merda, eu botei ele para treinar com 3 pessoas diferentes, 3 coisas diferentes, ele acabava para mim e falava assim, acabou? E isso não é 1 round, 2 rounds, não, 6 rounds, 7 rounds. Na verdade, o garoto tem um gás fenomenal, né? Ele é um super atleta. Eu acredito que, tecnicamente, ele está evoluindo, está desenvolvendo. E o que faltou para mim na luta, que foi uma coisa que eu pedi para ele fazer muito, era fazer a parte de wrestling, que a gente ia amarrar o Usman, que ia fazer ele gastar mais energia. E foi, na verdade, eu acho que essa parte causou um pouco desse crescimento na parte do Usman. Quando ele viu que ele não estava correndo perigo nenhum de ser botado para baixo e ter que responder, ele cresceu, falou, ele vai ter que levar a luta em cima, então vamos para cima. E, logicamente, né, soube levar a luta da maneira que ele queria, né? Essa colocação tua aí, eu não... Realmente, quer dizer, então a ideia era ainda jogar um pouquinho de wrestling para exatamente diminuir essa diferença de pujança e cansar mais o Usman, né? Exatamente. A nossa intenção, e eu falei isso para ele no começo, eu preciso do primeiro e do segundo round especificamente para a gente quebrar ele. Ou seja, era para ele ter posto para baixo, era para ele ter feito aquele trabalho de agarrado, de cansar ele, porque com certeza o Colby não iria ficar cansado. E, na verdade, no final das contas, a decisão é do lutador, né? Não é quem está no córner ou o treinador, é do lutador.
E ele levou para... Inclusive, se você prestar atenção, eu falei para ele várias vezes no corner, vamos quebrar, vamos botar para baixo, vamos levar, vamos botar ele, vamos dar um amasso nele para ele gastar essa energia. Mas você acha que o fator mental influenciou? Porque o Colby, né, ele faz o trash talk, mas ele sempre me parece muito equilibrado no personagem dele. E nessa luta, né, pela entrevista que eu vi no Combate.com para a Evelyn, para o Marcelo Russo, ele parece que saiu do nível que eu não estava acostumado a ver, ele dizendo, olha, o que eu sinto por ele realmente é algo, eu quero machucar esse cara, eu não gosto dele, né? Então, realmente, você acha que essa questão pessoal, a questão mental pode ter influenciado um pouquinho também? Do Colby, que você falando sobre o Usman. Eu acredito que sim, na verdade, é um conjunto de coisas que acontecem, um conjunto de sentimentos que vem nessa semana, nesse dia da luta, que é uma coisa meio inexplicável, né? Porque, por mais que a gente fale que isso é uma coisa profissional, na verdade, ela é super pessoal. A gente usa o profissionalismo para chegar no pessoal, mas toda luta, sem exceção nenhuma, em qualquer lugar do mundo, ela é pessoal. A pessoa do outro lado, ela quer tirar o que você tem. Então, e isso causa o quê? Se você quer tirar o que eu tenho, independente de que seja um esporte ou outro nome que você queira chamar, é pessoal, é eu e você. Então, eu acho que pode ter influenciado também a parte emocional, mas é aquilo que eu digo para você, no geral, quando eu somo tudo e eu analiso a luta por inteiro, eu não posso deixar que, até com os erros que ele cometeu, né, em sentido de não ter seguido a estratégia como ele deveria ter feito, não posso deixar de dar crédito para ele, porque muita gente que tem muito mais experiência, que tem muito mais tempo de luta, que tem muito mais técnica, já tinha, como você disse, a alma já tinha saído do corpo na metade da luta. Casca grossa. Agora, como é que você vê o futuro dele agora, Conan? A gente tem, por exemplo, o Woodley, né? Ele já tinha todo um trash talk, toda uma história com o Tyron Woodley, que é o número 1 do ranking agora, né? E a gente também tem o Edwards, né? O Leon Edwards, que também vem bem, está com uma sequência aí, se eu não me engano, de 7 vitórias, é o 4º do ranking. O que você acha que pode ser o próximo oponente dele? Do Colby, eu ainda não sei, mas eu tenho a impressão que vai ser o Tyron, que vai ser o Woodley. Não é uma situação que eu gostaria de fazer parte dela, porque tenho uma amizade por muito tempo com o Woodley. Inclusive, tenho o cinturão dele aqui na sala também. Entendeu? Que doideira. Mas é aquilo... Alonso... Eu acho que, como eu disse, né, na minha posição de treinador, às vezes as pessoas não têm, elas acham que é tipo assim, manda o cara embora, não fala mais com o cara. Quando você chega numa posição de treinador, muita da sua preferência pessoal não pode ser fator que influencia no seu trabalho. Não é nem de todo mundo que você treina que você gosta, mas também não é a sua preferência pessoal que tem que dictar isso. Entendeu? Logicamente, é uma situação delicada, porque provavelmente eu vou ter do outro lado, se for com o Woodley e o Jim Thomas, que é o meu parceiro, é meu amigo de muitos anos. Porém, no final das contas, é aquilo, meu amigo. Luta é luta. Se acontece, a gente tem que fazer. Agora, o Woodley já treinou com o Colby na época que eles estavam juntos aí ou não treinavam juntos? Eu acho que quando a gente estava na outra ATT, antes da gente vir para a nova, eu acredito que aconteceu de eles treinarem. Não muito, mas aconteceu. Mas isso aí, mesmo que eles fossem super amigos, a questão é que se acontecer, tem que entrar, tem que acontecer, entendeu? É uma situação que não é, como eu disse para você, não é uma situação que eu gostaria de estar presente, mas também não é uma situação que eu já não passei antes, de ter 2 encabeçados lutando. E agora, vamos lá. Certamente eles devem colocar, né, contra o Usman o Masvidal, outro atleta teu. Né, não sei, Alonso. Eu acho que vai Pode ser o Leon Edwards? Eu acho que vai ser o Leon, para te falar a verdade. Eu tenho esse pressentimento, porque ele, inclusive, estava de stand-by
para essa luta do Colby e do Usman. Então, eu acredito que, pelo fato que ele, inclusive, ele estava em Vegas também, assistiu à luta, eu acredito que essa mistura de merecimento, tá ali esperando, tem feito lutas ótimas, né? Tem vindo numa sequência muito boa. Acredito que ele vai ser o que vai enfrentar o Usman, até porque eu acho que o Usman até mencionou isso. Que achava que o Leon Edwards merecia Exatamente, mais, né? Uhum. E agora, e o clima? Como é que está o clima agora? Tem um colega aqui que perguntou, eu perdi, se o Léo lembrar do nome dele aí, me passa. Colega que perguntou aqui como é que está o clima para o Colby hoje na academia, né? Que ele era odiado e tal, o próprio Masvidal não se dá com ele, o Poirier, tem um cara aqui que tinha falado, e ele e o Poirier se entenderam, como é que é? Hoje em dia, vocês têm que ter segurança dentro da ATT. Mentira, isso tudo é novela, é fanfarronice, não existe nada disso. Logicamente, o que acontece, Marcelo? Essas situações que acaba funilando, né, que todo mundo que chega perto do seu sonho, da sua meta, vai causar, de uma certa maneira, um certo estresse. É impossível que não vai causar, mas não chega a ser nesse nível, nessa ilustração louca, desvairada de todo mundo, precisa de segurança, tem polícia, os caras saíram, brigaram. Não, existiu uma certa troca de palavras, entendeu? Até porque o que acontece? Acaba se encostando, né? Acaba se chegando bem perto, mas dentro da academia mesmo, o clima nosso mesmo, na verdade não aconteceu nada disso, não foi essa novela mexicana que todo mundo fala, não. E o Masvidal? Só para resgatar aqui, Alonso, foi o Gilberto Colonhese que fez a pergunta. Gilberto Colonhese. Né? Aproveitar e mandar um abraço para o Olivar Leite, que está prestigiando aí. Meu camarada Olivar, grande lenda, grande. O gato do Maranhão. Esse aí, faz falta aqui no Rio de Janeiro, rapaz. Mas, Conan, então, vamos seguindo aqui. Agora, o segundo assunto polêmico, né? Também já vi vários colegas aqui, né, Léo, falando que é a luta do Marlon com o Aldo. Aí já, é tão polêmico que já tinha uma galera aqui debatendo entre si, você falando, os caras aqui, foi o Aldo, foi o Marlon, achei que foi o Marlon, roubado. Como é que você viu essa luta? Eu vou dizer para você que a minha opinião não vem somente dessa luta do Marlon, não. Eu vou buscar essa opinião lá atrás, quando o Marlon, o Aldo lutou com o Moicano. Eu admiro, sem dúvida nenhuma, eu tenho consciência não só pela história, pelo feito de quem é o José Aldo. Lógico que não vou dizer para você que não, seria burrice minha, até como treinador e um conhecedor de luta, desmerecer ou qualquer coisa desse tipo. Porém, eu acho que as coisas têm que ser vistas de outra maneira. As gerações passam, o tempo passa. E por mais que as pessoas gostem, por mais que as pessoas queiram, existem outros lutadores chegando, existe uma outra geração chegando. Eu achei que foi um pouco desrespeitoso em relação ao Marlon. Por quê? Porque você falar que ele não ganhou a luta simplesmente porque você gosta do Aldo é desrespeitoso. O tempo que ele botou treinando, tá entendendo? Foi fácil para ele, porque o Aldo é ídolo de muitos lutadores daqui como de outros lugares. Então, existe um respeito muito grande. Eu acho que quando você usa isso a teu favor e você quer gritar de uma maneira que não foi o que aconteceu, entendeu? Eu achei muito guerreiro da parte dele descer de divisão. Logicamente, entendo, ele quer acabar a carreira dele por cima, lutando pelo título, ou campeão, o que seja, mas veja só, não vai ser sempre da maneira que ele está planejando. E o sábado não foi dessa maneira. E as pessoas estão falando, mas o Marlon andou para trás. Tudo bem, você andar para trás apanhando é uma coisa. Você andar para trás respondendo, e respondendo bem, então, peraí, então uma coisa errada. Então a gente não assistiu a mesma luta. Então, eu acho que a gente tem que separar a preferência, porque é um ídolo, do que é o lutador e que se expõe, que se apresenta para lutar. Eu achei que foi, com todos os comentários que eu escutei, eu fiquei meio chateado, né? Eu acho que essa maneira que o torcedor brasileiro, principalmente ele, se expressa, né? Ele não quer saber, e é muito parecido com o futebol.
Flamengo agora é o rei da cocada. Se fizer uma merda amanhã, não adianta que ganhou isso, que ganhou aquilo, que tem Gabriel, que tem isso. Não, vai virar o pior, vai virar o vilão, vai virar o bandido. Eu acho que isso é uma falta de respeito, porque as pessoas não têm o mínimo de entendimento, Alonso, para saber o que o lutador faz para fazer uma performance de 15 minutos ou de 25. Não tem a ideia de que é um sacrifício. Não tem ideia. Na verdade, é uma coisa completamente gigantesca, enorme, pesada. São todas as coisas que você gosta na sua vida que um lutador, que é lutador profissional, tem que deixar de fazer para ir para a luta, para treinar, para estar pronto. Então, eu acho que, não desmerecendo nada, logicamente, não estou desmerecendo nenhum centímetro, nenhum segundo da luta. Porém, não tem como não dizer que o Marlon ganhou, que o Marlon perdeu. Concordo com você. Eu acho que existia toda uma expectativa, né, cara? Eu não imaginava que o Aldo batesse o peso galo tão bem. Tá de parabéns, tirou onda, foi lá, conseguiu o mais difícil, bateu o peso. Agora, luta é luta, né? As narrativas, obviamente, a narrativa melhor para o UFC, para o fã brasileiro. Até a gente brincando na nossa confraria, eu te falei isso, eu falei, Cone, desculpa, mas o Brasil inteiro, pelo que o Aldo representa, hoje está torcendo para o Aldo, era o fato. Só que, cara, o juiz ele não tem que estar preocupado com narrativa. Eu acho que o maior exemplo de que o UFC não tem nada a ver com o juiz foi essa luta, porque todo mundo fala, o UFC rouba. Cara, o maior exemplo, se tivesse que roubar para alguém, era para o Aldo. E os juízes deram para o Marlon. E eu, pessoalmente, cara, eu acho que foi... Eu vou até ser um pouco radical. Eu achei o terceiro round claro para o Marlon pelo seguinte... a galera vota com o coração, negócio de andar para frente. Se você pegar o livro aqui do meu parceiro Guilherme Bravo e der uma lida, aqui, página 26, cara. Falo para todo mundo, página 26, está aqui, livro do Guilherme Bravo. Tem na Amazon, tem livro virtual, tem o livro físico. Ele fala uma coisa simples, cara. Eu vejo gente que trabalha com luta, está confundindo isso. Fã, então, nem se fala. Jornalista americano, eu nem conto. Que não chegou nem perto de ler esse livro, apesar que é português e inglês, eles nem pensam em ler. Eles vão nessa onda de andou para frente. Cara, o que vale na definição de um round é o critério de grappling ou striking efetivo. Se você tem claramente uma superioridade de striking ou grappling efetivo, você não acessa outros critérios, que são domínio de octógono e uma série de outras coisas. Então, no critério striking efetivo, o Marlon acertou 5 golpes a mais. Ele não acertou, não foi 1 ou 2. Aí você fala, não, mas o do Aldo poderia ter sido mais contundente. Cara, voltei para ver 3 vezes esse round. Os golpes mais contundentes para mim foram os 2 jabs do Marlon no terceiro round. Então, assim, indiscutivelmente, esse terceiro round foi para mim para o Marlon. Mas, vamos lá, que você acha que os golpes do Aldo foram mais contundentes se você empatasse esse round, né? Ou desse até uma pequena vantagem pro Aldo por achar que ele andou mais para frente, não saber desse critério que é utilizado. Cara, você não pode dizer que foi roubo. De maneira alguma. E o que me parece, Alonso, te interrompendo, é que se o Aldo tivesse lutado com o americano, eu ia entender esse argumento. Eu ia falar, mas o cara é americano, lutou nos Estados Unidos. Mas do outro lado era outro brasileiro. E ele teve, da mesma maneira, a mesma quantidade de comentários como se ele fosse um gringo, como se fosse um americano. Ou seja, aí a pergunta, a única maneira de você ganhar naquela noite seria ou fazendo ele bater ou nocauteando ele. Que aí não ia ter como falar, foi uma... E acho que assim mesmo iria existir algum tipo de desculpa, foi por causa do peso, foi por causa disso, foi por causa daquilo. E é justamente nessa parte que me irrita, nessa parte que me deixa um pouco chateado, porque eu sei o quanto, né, como eu disse para você, do sacrifício que se faz, cara. Então, olha só, tudo bem que o cara é um ídolo, o Aldo é um ídolo, ganhou 10 anos, ganhou o cinturão, eu tiro o meu chapéu para ele. Mas, meu amigo, ele perdeu. Perdeu. E tem que ser dito. Perdeu porque o Marlon foi melhor. Ponto. Não tem outra coisa.
É verdade. E também começou a ser mostrado como se fosse 100% do Aldo, todo mundo achando que o Aldo venceu, quando, na verdade, até os jornalistas americanos estavam bem divididos. Acho que eram tipo 20, 10, eram 19, 10 achavam que o Aldo venceu, 9 que o Marlon. Então foi uma coisa muito dividida. Não foi assim, um roubo escancarado, que isso eu também não achei justo. Mas, independente disso, como é que você viu a colocação do Dana, né, dizendo que o Marlon perdeu e, na sequência, dizendo que pode rolar o Henry Cejudo com o Aldo valendo o cinturão? Eu não entendi muito bem essa. Eu acho que foi mais na posição do Cejudo pedindo isso, né? Se fosse por uma questão de merecimento, eu acredito que o Marlon mereceria. Ele era o que estava merecendo voltar a lutar pelo título. Porém, o UFC é o UFC, né? No final das contas, é aquela mistura de poder, de vender. Então, não acho que é o certo. Eu acho que ele provou naquela noite ali que ele tem o direito de lutar pelo título, o Marlon. Entendeu? Eu achei que é uma coisa, apesar de que é o Aldo, tudo bem, mas eu acho que eu me sinto como se ele estivesse furando a fila. Entendeu? Eu acho que se ele tivesse ganho, estaria calado, não falaria nada, mas não ganhou. Então eu acho que é uma questão de você não pode sair, descer para outra categoria, já com o pé na porta entrar e eu vou lutar pelo título, por mais que você seja o campeão que o Aldo foi, entendeu? Que ele é. Porém, eu acho que, né, não me cai bem essas coisas. Eu acho que a pergunta fica, então, para que isso tudo? Entendeu? Para que esse ranking? Para que isso tudo? Entendeu? É questão de nome, o que já foi, o que já fez. Então não precisa lutar. Então deixa o cara lutar direto com o Cejudo. Eu acho que ou vai ter essa decisão do Dana. Se não houver, eu acho que eles vão botar o Petr Yan, que está merecendo, né, Conan? Vamos combinar que, por também merecimento, o Petr Yan, eu acho que é o que mais merece. O cara estava vendo aqui agora, escolhendo os melhores lutadores de 2019. Cara, ele tem que estar entre os top 10, porque assim, o cara fez 4 lutas e 4 vitórias em 12 meses. Também concordo. E só pedeira, John Dodson, né? O cara é o Ryan Faber, o cara pegou, meu irmão, só nego duro. Foi o Davidson, né, que ele pegou, o cara duríssimo e nocauteou, em suma. Esse cara realmente é uma pedreira. Acho que vai ser uma luta. Por isso que o Cejudo, cara, eu acho que é um casamento bem complicado para o Cejudo, esse cara, inclusive. Eu também concordo com você. É aquela história que eu falei do merecimento, né? Você vê que o Pira ele apareceu do nada, conseguiu achar o lugar dele no sol, entendeu? E continua fazendo isso. Aí é o que eu digo para você: não foi citado um segundo o nome dele, não foi falado nada. Entendeu? Aí eu falo, então, para que tem essa numeração de 1, 2, 3 e 4, e 5 e 10? A questão não é essa, a questão é de preferência. Entendeu? Isso aí me incomoda um pouco, porque a gente volta naquela mesma coisa e repito. É um tremendo sacrifício para o cara chegar ali, ganhar, se manter. Tá entendendo? Hoje em dia o MMA não tem luta fácil, não tem, eu vou pegar o fulano que é fácil. Não existe isso. Se alguém pensa que hoje ainda existe luta fácil, está super enganado. Em lugar nenhum, nem nas lutas locais, nos shows locais, tem luta fácil. Todo mundo hoje está super treinado, faz de tudo, treina tudo. Então, é uma coisa chata de você ter que ver isso acontecer. Agora, vamos para... Léo, quer falar alguma coisa aí? Quer trazer alguma pergunta ou podemos entrar para a Amanda? Continua na Amanda. Vamos lá, né? Então... Falar do meu xodó? Teu xodó, tua filha, né? Conta minha aí filha, como é que foi. Cara, a tática era essa mesmo. Ela falou que vocês estavam planejando lutar 5 rounds, né? Eu vou te falar, olha só, Alonso, a Amanda, ela se tornou uma espécime de um ser diferente, né? E eu vou explicar a você por que eu acho isso e por que essa é a minha opinião em relação a ela. E eu sei que as pessoas falam, mas ele é suspeito de falar isso. Não porque eu tenho fatos, é uma coisa que
consumado isso. Todo mundo, a mídia, os fãs, tem a maneira de se aproximar dela e falar ela é a melhor lutadora feminina do MMA. Eu acho que está errado. E eu vou explicar a você por que eu acho que está errado. Para a gente colocar uma pessoa num determinado lugar, você tem que saber dos feitos, tá? E o que ela já fez hoje em dia e continua fazendo, nenhum homem conseguiu fazer. Se ela defendendo o cinturão de 145, como ela já defendeu não sei quantas vezes o 135, não vai ter outro lutador na história do MMA que foi campeão consecutivamente, ao mesmo tempo, detentor de 2 categorias e defendeu o título. Se tiver, por favor, me corrija. Eu não conheço e não me lembro. Então, voltando no que você me perguntou, logicamente ela ficou na estratégia. Ela teve doente durante o camp dela, ela teve que parar uma semana, parou depois de outros dias, ela teve umas complicações, nada grave, mas que fez com que ela parasse e não treinasse de acordo como a gente sempre faz. Logicamente, isso acumula, leva para a luta. Ela seguiu a estratégia ao pé da letra. Você vai falar assim, mas ela não se garante em pé, ela não sabe em pé. Não tem, vou te falar que não tem um dos strikes melhor do que ela tem. Aonde você levar ela, em pé, deitada, diagonal, de lado, de cabeça para baixo, ela sabe a resposta. Porém, é uma pessoa que, apesar, voltando a dizer, na posição que ela está, é uma pessoa que escuta, é uma pessoa que segue aquilo que a gente trabalha. Ela sabe exatamente a leitura da luta, as decisões que ela tem que tomar durante a luta, porque ela podia falar, eu sou Amanda Nunes, eu já nocauteei Holly Holmes, já nocauteei fulano e ciclano, Cyborg, inclusive, mas ela seguiu à risca exatamente aquilo que a gente fez. Ou seja, né, é uma situação que é agradável, é bom de trabalhar com ela, né? Ela sabe exatamente o que tem que ser feito. Tanto é que você pode perceber que teve rounds que eu não falei nada com ela. Vai fazer isso, eu falei, minha filha, respira, se tranquiliza, controla a sua respiração, põe ela para baixo e continua da mesma maneira. E ela tá realmente muito afiada na parte de wrestling, né? Ela já é judoca, né? Faixa preta de judô, mas a Kayla Harrison tá ajudando. Como é que as quedas, ela faz as aulas do Repete aí, Alonso, caiu aqui. Não, eu estou falando a parte de quedas dela, né? Foi um grande diferencial. Ela é faixa preta de judô, a gente sabe, mas aí vocês têm um material humano diferenciado também, né? Tem a Kayla Harrison, tem o professor de wrestling aí que ganhou várias vezes do Caim Velasquez. Steve Mocco. O Steve Mocco, exatamente. O que acontece? Eu acredito que às vezes até as pessoas pensam que a Amanda, ela não faz isso, ela não faz aquilo. Pelo contrário, quando está na hora de ela trabalhar, quando está na hora de ela treinar, ela não escolhe, não perde tempo, não palpita. Eu venho na hora que tem que vir, eu treino na hora que tem que treinar. O que tem que ser treinado tem que ser feito. Ou seja, ela mantém muito consciente nela essa base de estudante, né? De vamos melhorar, vamos, tá entendendo? Não tem salto alto. Isso impressiona nela, cara. Uma coisa que eu diria que é um dos maiores méritos que vocês têm aí com ela, com relação ao negócio exatamente do salto alto, né? Porque, quando ela ganha da Cris, normalmente um atleta, o psicológico dele dá né? Fica poderoso, como a gente fala, e aí treina menos. Não, já fiz. Cara, ela vai na Holly Holm, dá uma canelada e me nocauteia 4 minutos no primeiro round. Aí ela pega a Germaine. A Germaine, ela deu um pau na Germaine no primeiro round, no segundo round ela tomou golpes duros e você vê que o semblante dela, ela se mantém controlada o tempo todo. Ela, entrou o golpe, mas, cara, o tempo todo ela tá ciente ali, né? Em nenhum momento ela entra em desespero, que o golpe entrou, arregala o olhão, fala, caramba, vou perder o cinturão. Em nenhum momento ela tá consciente o tempo todo. Realmente é impressionante.
Isso aí a gente executa muito durante o treino, entendeu, Alonso? Isso aí, o camp não é necessariamente, é uma coisa até que eu gostaria de comentar. O camp que a gente faz, logicamente você não tem como produzir o momento da luta, né? Aquele momento grandioso, 20 mil pessoas te assistindo, mas a gente chega muito perto do que vai acontecer ali, em todos os sentidos, até dos menores sentidos. Tem um banquinho dentro do cage que você vai sentar. A gente vai repetir exatamente, passo a passo, do que vai acontecer. É uma coisa que eu, desde o começo, né, eu dizendo, não querendo, sendo modesto, mas eu acho que é necessário a gente fazer o treino que se seja mais semelhante com aquele momento. Então, o que acontece? Durante o camp, exatamente como você viu conversando com ela, que você ouviu falando com ela, no tom da voz, na tranquilidade, é o que a gente faz aqui. Por isso que não tem uma modificação, não tem um nervosismo, não tem grito, não tem uma coisa que seja fora do normal. É uma coisa que a gente já está acostumado. Então, por mais que tenha muita gente assistindo, que seja aquelas luzes todas, não incomoda. E ela já, a nossa afinidade faz com que essa facilidade, né, seja fácil de executar, porque a gente já se conhece, não precisa nem falar muito, entendeu? É quase que por telepatia. E é isso. Agora, Kona, o que tu acha que é o próximo passo para ela? Né? Estão falando aí da Clarissa Shields lá do boxe, a possibilidade. Quem? Clarissa Shields, né? A menina do boxe. Porra, Alonso, pelo amor de Deus. É outra que está querendo entrar na carona, que entrando no ônibus pela janela. É isso que eu queria ouvir de você. Porra, pelo amor de Deus. Essa é a visão, essa é a tua visão e a da Amanda também? Nada de Lógico. boxe? Porra, pelo amor de Deus. Amanda, porra, onde está a Amanda? Quem é Clarissa, não sei de quem. Porra, parece que a Amanda virou Odete, né? O melhor cu da praça. Agora todo mundo quer. Então, todo mundo quer dar sua opinião, todo mundo quer um pedacinho, todo mundo quer desafiar. Ô, meu amigo, porra. Acho que te ligaram aí. Mas não, então, não. Quer dizer... Vou ter que botar a Alex, tá com a bateria baixa. Mas a gente vai ficar no Viva Voz aqui. Bora. Será que dá? Conseguiu botar Conseguiu botar para carregar? Botei para carregar, vamos embora. Então vamos que vamos. Então, mas isso aí vinha sendo falado, né? Eu acho que o Dana comentou alguma coisa, a própria Clarissa estava falando, só que a Clarissa tinha falado o seguinte, que ela tem 2 compromissos no boxe, um no início do ano e outro em agosto, e que só aceitaria lutar com a Amanda no fim do ano, e mesmo assim, teoricamente, ela queria fazer uma luta de MMA antes de enfrentar a Amanda, ou que a Amanda viesse enfrentá-la no boxe. Só que a gente lembra, né, Conor? É aí que eu te pergunto, quando a gente vê Conor McGregor e o Mayweather, existe todo um sentido, né? Porque as bolsas do boxe masculino são milionárias. No feminino não existe esse atrativo, né, Conor? Primeiro de tudo, eu acho que tem muita coisa ainda para a Amanda fazer, tem muita coisa para ela defender, né? Eu acho que isso é uma pessoa querendo entrar na história, como eu disse, pela janela, querendo se promover. Não estou dizendo que ela futuramente não vai lutar, eu estou dizendo que no momento de agora, tá entendendo? Fala para ela, se ela está achando que pode desafiar, manda ela cair para dentro da jaula, meu amigo. Manda ela botar a luva de MMA e, entendeu? Treinar. Ela me falaram que, pelo menos o que eu escutei foi que na entrevista aí 6 meses, ela vai morrer, cara. Ela vai ser um homicídio de primeiro grau, entendeu? Pegar a Amanda pela frente com todo o boxe dela. Eu acho que é mais a parte de como eu diria isso, a parte de teatral, né? Viagem, não vai rolar. Não vai rolar. Logicamente que não. E a Amanda disse que quer defender o cinturão dos penas. Quem que você vê ela lutando nos penas, cara? Não tem ninguém aí nos penas para ela defender o cinturão. Como é que você vê? É mais fácil até nos galos, tem a Aspen Ladd, tem umas meninas, a própria Irene Aldana, né, que fez uma luta
agora venceu Me impressionou a Kathleen. luta da Aldana. Me impressionou bastante. Eu não achei que ela ia... eu não achei que ela iria acontecer o que aconteceu. Eu achava que a Kaylin era um pouco mais superior, né, em sentido de que seria um pouco mais completa. Mas eu acho que quando você... É uma coisa que você mencionou da Amanda, em sentido de depois da luta da Cyborg, e é uma coisa que é um grande diferencial na Amanda. Ela não anda nunca de salto alto, ela sempre está com o pé no chão. Não importa, ganhou da Holly Holmes, ganhou da Ronda, de todas elas que ela ganhou, ela volta exatamente da maneira que ela começou isso tudo. Eu acho que isso é um fator muito importante, porque o poder e você ficar conhecido globalmente de um dia para o outro é uma coisa que, se você não tomar cuidado, te afeta. Afeta você em todo sentido. Você acaba, primeiro de tudo, esquecendo o que você está fazendo e da onde que você veio. Isso é uma coisa que a Amanda tem guardado. Você vê, ela ganha a bolsa dela, o dinheiro dela. Você acha que ela vai para a Europa? Ela vai conhecer outro país? Ela volta lá para a casinha dela em Pojuca para ficar com a família, no meio das galinhas, das cabras. Aí o povo vai falar, mas isso não tem nada a ver. Ela pode ser poderosa. Sim, mas não é. A vontade dela é entrar no avião depois da luta, independente de quanto ela ganhou, de quem ela ganhou, e voltar para Pojuca para ficar as férias com a família. Você vê, tem, acho que uns quase 5 anos que ela não passa o Natal e Ano Novo com a família, por causa de luta. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que completamente faz uma diferença enorme. E é disso que eu estou falando para você. Eu achei que a Kaylin, ela, devido aos comentários que eu escutei, ela estava de meio salto alto na luta, já pensando de lutar com a Aldana e já pensando na Amanda. Então eu falei, bicho, você não... eu acho que é uma coisa que você tem que ser tomado cuidado, né? A cada passo tem que ser um passo individual, certo, sólido. Você não pode querer estender tua perna onde você não alcança. Você fala Kathleen Vieira, né? Que aí perdeu para a Irene, que acabou de perder para a Exatamente. Irene Aldana. Agora, aí a Amanda, agora eu vi que ela ganhou a bolsa, né? Aí comprou um carro para a esposa, e agora elas estavam com plano de filho e tal. Se ela for ter filho aí agora, ela vai dar uma parada, né, Juan? Mas essa parada, o Alonso, é uma coisa que é necessário também, entendeu? Ela saiu do camp da Holly Holmes, ganhou, que foi na metade desse ano. Aí já deu um tempinho, já entrou novamente no camp para defender, né? A gente estava naquela questão de qual categoria ia ser. Foi a Germaine que não quis lutar pelo 145, né? Que não tem muito para onde correr. Ou você luta embaixo, luta em cima, você vai pegar a Amanda. Não tem muita escolha. Mas ela preferiu lutar na categoria de baixo. Agora a gente vai para a categoria de cima. Eu não tenho a mínima ideia de quem vai ser. Eu acredito que daqui a pouco, eu acho que no começo de janeiro vai ter 2 lutas no 4-5, né? A Megan... A Megan Anderson, né? Exatamente. Megan Anderson vai pegar uma menina que está chegando. Provavelmente dessas 2 lutas deve sair uma oponente para Amanda. Exatamente. E o nosso, como é que está o Marreta? Como é que está a volta do Marreta aí? Tem falado? Marreta está quase, né? Não vai demorar muito. Eu acredito que a fase de recuperação dele, né, para voltar à atividade, deve demorar mais ou menos 1 mês, 2 meses. Eu acho que em março ele já está voltando a treinar. E, amigo, assim que ele estiver bom, aí a gente vai saber o que vai acontecer, né? Ou seja, não vai demorar muito, não. Ele vai estar de volta na corrida. E o Yoel Romero? O Yoel Romero tem ido treinar com vocês, que estão aventando aí, como o Borrachinha machucou o bíceps, né, cara? Estava vendo até uma entrevista hoje no combate.com, ele explicando que só deve voltar em abril, cirurgia, porra, seríssima. Outro também, casca grossa, da pesadíssima aí, porra. Você vê, depois dá uma olhada no combate.com que ele passou, ele lutou com 40% do tendão do bíceps rompido, que ele lutasse com o Romero. O cara é realmente um casca grossa da pesada aí, o Borrachinha. E ele agora fez a cirurgia, o negócio soltou de novo, aí ele teve que fazer uma agora que o médico enfiou o negócio lá por dentro, um cabo de aço por dentro do tendão, agora parece que não tem jeito. Botou um braço biônico.
Ele vai precisar ficar até fevereiro, parece que sem treinar, ou janeiro, mas já fez a cirurgia. E aí, quer dizer, aventaram a possibilidade do Yoel Romero entrar no lugar, né, e lutar com a Adesanya. Alguma coisa nesse sentido? Ele voltou a treinar? Como é que tá aí? Na verdade, eu tive tão ocupado agora com esses últimos lutas, né? Praticamente de todas essas lutas que teve. Você botou alguma coisa no microfone, cara? A tua voz agora ficou muito baixa. Você botou alguma coisa na frente do microfone? Sem poder escutar você falando. Tá melhor? Tá Aumenta baixo. um pouquinho. Tá baixo, engraçado. Você fez alguma coisa aí que de uma hora para outra mudou. Vai lá. Tá melhor? Melhorou? Ficou, porra. Abafada a voz. Ficou abafado, cara. Porque senão eu não estou escutando direito o volume. Não sei se você aumente o volume ou eu vou ter que ficar para me poder escutar. Assim, não tá chegando aqui. Entendi. Então, tenta falar próximo aí, mais alto que você puder, que realmente deu alguma coisa que você fez aí e abafou, cara. Melhorou ou não? Abafou o som de repente. E agora? Aumentei tudo. Não? É alguma coisa física na frente do microfone. Ou aqui é melhor? Melhorou? Aí tá melhor. Aí melhorou. Tá bom, eu estou perto do microfone aqui da caixa. Então, beleza. Melhorou um pouquinho. Então, vamos lá. Seguindo o Yoel Romero. Na verdade, ele vem treinando, né? Porque acredito que ele está esperando em uma brecha, né, disso tudo acontecer para ver se ele pula nesse meio aí. Não sei, na verdade, eu não tenho muita notícia dele, entendeu? Como ele treina mais lá embaixo, em Miami, ele não vem muito aqui. Ele faz o treinamento dele sozinho na América Top Team de Miami. Mas acredito que seja isso mesmo, que ele esteja aguardando uma brecha, uma oportunidade de pular aí. E Moicano nos leves? Fato mesmo? É fato mesmo, estamos só esperando o oponente, acredito que vai ser Brasília. Né? Inclusive, bom mencionar isso, eu acho que 80% do card de Brasília é América Top Team. Pô. E Moicano pediu Clay Guida, né? Será que rola? Vamos ver, estamos aguardando, né? Acredito que esses dias agora deve sair um oponente. Tem Amanda Ribas, tem uma russa, a Marília, tem o Rani Yaya, que a gente está esperando também um oponente. Moicano, Formiga, Sapato. Joana Jedrzejczyk vai pegar o Elisang. Já está treinando aí a Joana? Vai começar, eu acho que essa semana agora. Ela começa agora. Vai pegar a chinesa, né? O Elisang valendo cinturão, né? Acho que é 7 de março, se eu não me engano. Pô, então quer dizer, pode aí começar o ano com quantos cinturões vocês estão, Conan, agora? Do UFC a gente está com as 2 da Amanda. Os 70 a gente não tem mais. Deixa eu ver, acho que é só isso mesmo por enquanto. Só isso mesmo. Mas tem o PFL. Se a Ioana ganhar aí, vocês mudam esse quadro, né? E tem o Sapato também. O Sapato vai lutar em Brasília. Você falou 80% do card é ATT. Ele vai lutar em Brasília. O Júlio dos Santos também vai lutar contra o Blake. Entendeu? É isso. Show. Fala, Léo. Tem alguma coisa pro Barão, agora que ele saiu da lembrado. Tem algum projeto para ele? Não, o Barão está de férias, para te falar a verdade, ele precisa de umas férias dele para se recolocar, né? Bom, é necessário um tempinho para você poder esfriar completamente, né? Acalmar a poeira, baixar a poeira. Mas com certeza, daqui a pouco vai voltar a algum lugar, ele vai estar voltando a lutar. E é isso, segue a vida, tem que seguir, né, meu amigo? Não tem muita opção. Olha, não tem opção melhor do que a seguir. Show, vamos entrar agora na tua história, meu irmão. Vamos entrar na tua história, que resenha PVT é história e Conan tem muita. Vamos lá. Pô, vamos começar aqui. Como é que você começou no Carson, Conan? Como é que você entrou no jiu-jitsu?
Eu já fazia esporte desde muito novo, né? Nunca fui muito coordenado para outras coisas a não ser luta, né? Pô, jogava futebol na praia e me botava de defesa para derrubar os outros, né? Era quase que uma baiana, né, para passar por indiana. Ou então canelada, um dos dois. Mas eu, na verdade, me encontrei ali no Carson, né? Eu fui com o Márcio me levou, o Márcio Simas me levou pro Carson, muito novo, eu devia ter 14 anos, 13 anos, alguma coisa dessa idade. E nunca mais saí, né? Só saí para vir para cá, nos Estados Unidos. E toda a minha formação praticamente de jiu-jitsu ali, né? Com o Márcio, com o Marco Aurélio e Carson, aquela galera toda, né? Da Argentina. E aí como é que você foi parar nos Estados Unidos, né? Que você já estreou no WF disputando o cinturão no torneio no torneio de 2 lutas na noite, né? Essa minha vinda para os Estados Unidos é uma coisa meio histórica mesmo, né? Porque não tem nada a ver com luta. O meu sonho desde criança, que eu me entendo por gente, repórter de jornal, coisas todas que falavam inglês, tudo que era inglês, tudo que vinha da América, eu queria, entendeu? Não tinha muita situação para ter brinquedo, mas os poucos que eu tive, tinha que ter alguma coisa relacionada aos Estados Unidos. Então, é como se eu nascesse no Brasil, mas a minha casa fosse nos Estados Unidos. De uma maneira legal, não é desrespeitando ninguém, nada da onde eu nasci, pelo contrário. Mas eu tive a oportunidade de vir para os Estados Unidos já 32 anos atrás, e foi numa época que existia uma lei, ou existia uma abertura que as pessoas estavam comprando dólares, e quando comprava dólar era mais barato quando você tinha passagem para os Estados Unidos. Então, o que acontece? Muita gente comprava passagem para os outros para poder ter os dólares, e praticamente saía de graça a passagem. E foi numa dessas oportunidades que eu vim para cá. E a luta, né, logicamente, eu nunca deixei, mesmo antes de começar a lutar profissionalmente, né, no Extreme Fighting, nunca deixei de treinar, né? Eu treinava com meu irmão, a gente pedia para os colégios onde tinha campeonato de wrestling para a gente rolar, treinar. Eu sempre me mantive de uma certa maneira até que eu pude conseguir conciliar trabalho com treino. E fui, né, sempre falando com o Carson, vou abrir academia aqui. Aí ele falou, pode abrir, me tem minha permissão. Foi a primeira academia, Carson Grace, né? Se eu não me engano, foi nos Estados Unidos, foi a minha. E daí foi desenrolando tudo, né? Aconteceu essa oportunidade em 94, né, de eu ser convidado pelos produtores do Extreme Fighting de lutar. Foi quando eu falei, olha só, melhor do que só eu, deixa eu trazer gente, deixa eu botar gente importante. Foi que eu trouxe o Carson Gracie Júnior, o Juninho e o Mário Sperry. Então, o Zé Mário. E daí foi praticamente tudo começou, né? A minha jornada começou ali. Eu dava aula de jiu-jitsu, trabalhava, ainda treinava, né? Porque as pessoas, na verdade, como eu disse para você, não têm a mínima ideia de como as coisas acontecem, né? Todo mundo acha que quando chega aqui, olha, a América também fala, pô, mas isso aqui não foi dessa maneira que começou, né? Isso aqui tem uma história, tem uma caminhada, tem muito sacrifício, tem muito suor, muitos erros, muita persistência. E é isso, acho que a partir daí foi que, na verdade, desenrolou, né? Eu conheci o meu sócio, que é o Dan Lambert, ele saía de Fort Lauderdale e ia fazer aula particular depois que ele me viu lutando, né? Ele falou, pô, eu tenho que aprender isso, esse jiu-jitsu, não sei o quê. E passou anos indo e voltando, até que a gente foi, meu irmão veio para cá, para cima, para o norte, abriu uma academia. E acho que isso aí praticamente conta o resumo, né, rápido do que aconteceu. E aí você teve a oportunidade, né, de estrear, aí, como eu vinha falando, você lutou no WF, venceu logo um torneio, quer dizer, tu estreou no Vale Tudo, fazendo 2 lutas numa noite, né? Aí depois... Eu fui, te interrompendo, desculpa, eu fui convidado para uma cama de gato, né? Porque o torneio era com mais 3 americanos, eu era o único brasileiro no torneio de peso pesado. E a intenção mesmo, como às vezes acontece ainda, era que o americano ganhasse o torneio, né? Era mais vantajoso
ter o americano como o cara do show, né? Só que na noite lá não deu certo. Apesar de que eu tive um intervalo de 12, 15 minutos entre uma luta e outra. Ter luta na noite. Entendeu? Então eles não acharam, eles nunca achavam que eu iria ganhar. Né? Era mais por causa. Caiu o E áudio. agora caiu o áudio. Tá me ouvindo? Agora melhorou, pô. Agora voltou a ser o áudio bom. Porque acabou aqui a caixa de som. Vamos lá, estamos na luta, estamos na guerra. Então era vantajoso eles me terem, porque eu trouxe o Carson Gracie, né? O Carson Júnior, o Zé Mário. Então trouxe uma credencial, né? Um peso de valor para o show deles. Só que eles não esperavam, né? Nem que eu, nem que o Júnior, nem que o Zé Mário a gente chegasse nas cabeças. E chegou todo mundo, né? Hã? E chegou todo mundo. Chegou todo mundo. E, na verdade, cada um numa divisão, eu acho, né? Sem dúvida nenhuma, essa experiência, o que mais logicamente, me tornar campeão, né? Porque eu não tinha permissão para entrar no UFC, né? Eu jamais poderia ter entrado no UFC, mesmo que eu tivesse ganho tudo que eu podia ter ganho, porque o Rory não ia deixar a casa do Royce, né? Não ia ser mais um brasileiro e podendo, de repente, ameaçar a posição dele, né? Com todo respeito, lógico. Mas, porra, é só o Carson Gracie, né, meu amigo? É diferente, a parada é diferente. O buraco é mais embaixo. Então, por isso, na verdade, eu tive que tomar outra direção. Mas foi ser treinado por ele, né? Eu acho que isso é uma relíquia para mim, né? Não é nem um diamante, é uma caixa de tesouro, né? Eu tive uma oportunidade que muita gente que conheceu ele não teve, né? De conviver, né, de morar junto, de ser treinado por ele, ele está no meu corner, está me dando instrução, de ele dirigir o treino. É um diferencial. Eu acho que, aproveitando esse momento, me faz muita... hoje em dia, eu, de uma maneira, logicamente, avançada, né, mas a base da onde eu saí, né, isso me influencia muito, mas muito mesmo. E agora, falando da sequência aqui, você ganhou o WF7, aí depois você defendeu com o Carl Franks, né, em 96, e depois você perdeu do Maurice Smith, aí venceu o Maurice Smith na sequência. Fala dessas duas lutas. Pô, eu vou te falar disso Smith, eu vou te falar que foi, né, um acontecimento, né, histórico, né, porque tanto na defesa de cinturão, que na verdade era para ser feito em Nova York. Só que o que acontece? Na minha época que eu lutei, era uma época primitiva, né? Onde o lutador era que nem meio bandido. Era que fosse... Os caras são loucos, se engalfinham numa grade aí. Então não tinha lei, não tinha nada que apoiasse, não tinha comissão, não tinha nada que desse que fosse legal, né? Pelo contrário, era ilegal. E inclusive nesse acontecimento da luta contra o Carl Franks, que foi em 96... abril de 96. 96, depois que eu lutei, eu lutei e defendi o título em 1 minuto e 15 segundos. Eu nem botei ele para baixo, peguei em cima mesmo. Fui pro hotel, né, logicamente todo contente. Porra, o Ralph tinha ganhado também, ele era o campeão do peso leve. Então, estava todo mundo planejando, né, de se encontrar e comemorar. Aí tomei banho, desci pro lobby do hotel, tô esperando todo mundo descer, a gente ia fazer uma tremenda comemoração. Aí eu, assim, praticamente depois de 1 hora depois da luta, 1 hora e meia depois da luta, me entra uns 30 policiais. Isso, como eu esqueci de contar essa parte, a gente estava em Nova York, o senador de Nova York, que inclusive faleceu, que é o McCain, ameaçou a gente em rede nacional de prender todo mundo do Extreme Fighting, porque ele tinha uma conexão muito forte com o boxing e queria parar o MMA de qualquer maneira, que não se chamava MMA, era No Holds Bar. E a gente teve que praticamente sair fugido. Às 3 horas da manhã, entramos num avião que eles fretaram, levaram a gente para uma reserva indígena no Canadá. E isso tudo na semana da luta, não é uma semana antes, na semana da luta. Faltando 2, 3 dias, eles conseguiram armar e entrar em contato com uma reserva indígena.
e conseguiram montar o show todo lá, porque era pay-per-view o show. Estava passando na televisão, então não tinha como não ter. Então, voltando, lutei, ganhei, super contente, defendi meu cinturão, essas coisas todas. Aí estou no lobby esperando todo mundo, como eu disse, me entra 30 policiais pelo lobby. 30, uma invasão. Eu olhei, você sabe quando é que você presta atenção, não conecta uma coisa na outra, mas você sente um aperto no coração? Aí eu fiquei quieto, continuei conversando com meus amigos, quem estava ali era um grupo grande. O que estava liderando o grupo policial me vem com a fotografia do Zanovia, que tinha ganhado do Mário, do Zé Mário. Aí pergunta para mim, você conhece ele? Aí eu falei, você sabe aquele pensamento relâmpago? O cara fez alguma coisa, mas a foto do lutador, não sei o quê. Eu senti que tinha uma nuvem chegando ali meio pesada, né? Aí o que eu fiz? Eu falei, não conheço, não sei quem é. Aí ele Criado voltou... em Copacabana não vai ser X9, né, Juana? Porra, meu irmão, tá de sacanagem. Mesmo sendo né? russo, você não ia fazer isso com o podia Igor ser quem for, vou falar pro cara que eu conheço, logicamente, né? Que não. Aí eu falei para ele, não sei quem é, não. Mas quando ele chegou na recepção, tipo assim, 10 segundos para ir, 10 segundos para voltar. Ele me volta com a minha foto na mão dele. Você não conhece o Zanovia, mas você conhece o Conor? Eu olhei para a cara dele, olhei para a foto e falei, acho que sim. Porra. Ele falou, porra, eu vou ter que te prender. Eu falei, me prender? Mas não fiz nada de errado. Fiz nada de errado. Ele falou, você fez. Você infringiu a lei do Canadá. Eu falei, como? Eu não dirigi, não briguei com ninguém. Ele falou assim, brigou. Você brigou lá no ringue. Eu falei, porra, mas como é que brigar no ringue pode me levar preso? Ele falou, aqui no Canadá, sim. Porque os indígenas, na verdade, na reserva indígena, o cacique lá, o chefe, que seja, na verdade, vendeu um pacote errado, né? Tipo assim, não, aqui pode acontecer o que vocês quiserem. Como se não tivesse dentro do Canadá, fosse uma coisa separada. E, na verdade, não é. A lei é para todo mundo. E não interessa se tu é índio, preto, branco, japonês, não interessa. Então, ele falou, pô, eu vou ter que te levar. Porque era mais uma ação política do que, na verdade, um crime. Tanto é que, para você ter uma ideia, no Estatuto do Canadá, é quase que igual que eu estivesse ganhando um ticket na rua, uma multa. Você não vai preso. O cara estaciona no lugar errado. No mesmo nível. Eu falei, pô, bicho, você tem que me levar preso? Ele falou, tenho. É uma questão política e nenhum juiz vai te soltar. Ou seja, os caras me levaram, eu fiquei preso sábado, domingo. Na segunda-feira me levaram para a corte, né? Os juízes usando aquelas peruquinhas, capinha preta, aquela encenação toda, 80% na sala do juiz ali na corte era da mídia, porque eles queriam muito botar isso na mídia, né? Todo o elenco do Extreme Fighting, levantar, meu nome é tal, prometo não lutar nunca mais no Canadá. Resumindo, 6 meses depois, os caras, como se diz, tirou o processo, né? Como se tivesse acontecido nada. Era uma questão política. E voltando ao que você falou... Mas foi só você? O Zinoviev não foi? Não. Eu tinha o apresentador, o juiz, o promotor. Na verdade, acho que foi num total de 10 cabeças. Porque o que aconteceu? Quando eles começaram a pegar todo mundo, Alonso, os outros começaram a avisar os outros, e todo mundo começou a se esconder. Tanto é que o Ralph não foi preso. Ele ficou no quarto de alguém quietinho, esperando até isso ser solucionado, entendeu? Ou seja, então, foi um acontecimento que eu acho que eu nunca vi ninguém passar por isso. Aí venho a lutar com o Mauricio Smith, perdi, né? Eu, na semana da luta, treinando que nem um louco, né? Porque eu sabia que o Maurício era uma pedreira. O cara tinha ganho do Coleman já? O Mauricio Smith tinha nocauteado o Coleman já? Não. Praticamente, ele saiu do Extreme Fighting e foi para o UFC. Então, o que aconteceu? Eu estava treinando muito. Aí eu lesionei meu joelho, né, que eu já tinha lesionado anos atrás, quando eu estava na faculdade aqui, no time de judô, e lutei com ele tomando anti-inflamatório, ou seja, eu estava... Mas eu não tinha como chegar e falar, pô, eu não vou lutar hoje, na semana da luta. Então eu caí para dentro, né? Aquilo como você falou, quando o cara guerreira, casca grossa, cai para dentro com lesão, sem lesão.
lutei muito mal, né? Muito anti-inflamatório, muita remédio para dor. Não falei para ninguém, nem para o Carson, tanto é que, porra, ganhei um esporro, ganhei uma chamada, assim, aquelas feroz dele, né? De dedo na cabeça. Porra, tá maluco? Porra, faz isso, tu é o campeão, não sei o quê. E tu perdeu o cinturão para ele, né? Perdi o cinturão Foi a pro primeira Maurício vez Smith. que você perdeu o nocaute técnico, né? Foi a única. Foi. Né? Uhum. Eu não cheguei, ele não chegou a me nocautear, mas por que acontece? Como naquele tempo, como eu disse antes, não tinha comissão, não era legal, existia uma preocupação muito grande para eles mostrarem o show na televisão, ou seja, tudo que passasse muito chegasse num entendimento de violência, os caras paravam a luta. Não tinha aquilo, vamos ver se o cara, entendeu? Deixa o cara cair mesmo. Tanto é que eu não caí, né? Eu entortei, que pegou um chute na cabeça, eu já estava cansado, pegou uma canelada na cabeça, mas eu cheguei a entortar e encostei na grade. O juiz parou a luta. Mas o Maurício foi uma tremenda de uma lição para mim, né? Porque eu passei 3 anos, cara, praticamente, dormindo e acordando com ele, né? Para minha revanche. E aí você pegou ele com katagatame, né? Exatamente. 3 anos eu fiquei na fila esperando a oportunidade de pegar ele. 3 anos, cara. Eu parecia um psicopata, né? Eu não falava outra coisa, eu não pensava em outra coisa, a não ser Maurício Smith. Para tudo que era lado. Não, eu vou lutar com o cara, eu vou lutar com o cara, eu vou lutar com o cara, eu vou lutar. Tive a oportunidade de lutar com ele e finalizei. Inclusive, eu acho que uma das melhores matérias que foi feita foi você que fez naquela época. Que o Minotauro estava lá, você lembra? O Minotauro novinho. Pô, Minotauro novinho. Bebel, todo mundo lá comemorando. Quando ele foi para o Japão. O Alex trouxe ele para Miami, ele treinava comigo. Te ajudou nos treinos, né? Aí você vê que o Maurício Smith, nessa segunda, ele já está grilado contigo, né, cara? Que ele deve falar, pô, esse psicopata aí do Carson, o bicho deve estar, meu irmão, louco para comer meu fígado. Daí ele começa com disposição, quando você bloqueia ali, começa a derrubar ele, até ele já porque regala o o que olhão. ele ficou mais grilado ainda, Alonso, é porque a gente tinha como pedir o tempo de luta, né? Ele queria fazer 5, eu queria fazer 10 minutos. Eu pedi para fazer 10 minutos cada round. 3 rounds de 10 minutos. Ele falou, não, 10 é muito, vamos fazer 5. Eu falei, tá bem, não vamos fazer nem 5 e nem 10, vamos fazer 8, na metade. Aí ele aceitou. Mas aí eu já botei um grilo na cabeça dele. E Alonso, você sabe aquelas psicopatia mesmo, né? Carson Gracie, de que você fica babando atrás do cara, fotografia na parede do quarto, na cozinha, no banheiro, tudo que é lugar eu tinha Maurício Smith. E aquela história com o Sakuraba no UFC? Tem gente aqui perguntando também. Pô, essa é outra história também, né? Até encontrei com ele agora no... Deixa eu ver se dá para me botar aqui com... Eu até encontrei com ele agora teve um campeonato agora em Vegas, né? Quintet, né? Exatamente, o Quintet, exatamente, que ele lutou, ele estava lá, a gente conversou, eu até estou pensando que se acontecer ano que vem novamente, estou pensando de repente até fazer uma luta com ele, né? Para a gente resolver essa questão, psicopatia de Carson Gracie, essas coisas que você fica falando, pô, acho que dá para fazer, acho que dá para pegar. E aquilo ali acho que nunca na história da luta do MMA aconteceu uma situação daquela, né? De eu ter que lutar com a mesma pessoa depois de ter ganho, voltar para lutar com ele porque eu estava no Japão e existia aquela manipulação, né, da famosa máfia, né? Vamos só explicar, galera. Esse era o UFC 15.5, né? Uma edição do UFC que era um torneio, torneio. E aí, como é que você de cara você lutou com o Sakuraba na primeira luta, não foi? Na verdade tinha um oponente. Na verdade era o Tank e eu esqueci o nome do outro japonês do outro lado, Alonso. Me lembra aí. Era contra quem o Tank lutou? Já te digo aqui, mas segue o roteiro aí. Aí que aconteceu? O que eu ia enfrentar saiu. Eu não sei se saiu, foi armação, o que foi na verdade, né? E o Sakuraba entrou. Então eu peguei de cara o Sakuraba, entendeu? E no Japão naquela época, né? Mais uma vez, né? Era tudo meio
desorganizado, né? Existia uma manipulação e um controle. É o Yodianjo, né? Exatamente. O Tank e o Odiante se mataram, né, na primeira luta. Então, eles não tinham condições de voltar. Porque o vencedor dessa luta iria contra o vencedor do Sakuraba e eu. Então, eu iria lutar com... Depois que eu ganhei do Sakuraba, automaticamente eu ia lutar com o Tank ou com o Yoji ali. Não tinha como. Não. Inclusive, tinha um reserva, que eles não usaram reserva. Como só existia 2 japoneses no card completo, e isso estava sendo um UFC no Japão, que era o Yoji e o Sakuraba, porra, o Sakuraba perdeu para mim, o Yoji, porra, não conseguia mais voltar, o japonês ficou maluco, né? Eles falam, meu irmão, a gente vai ter que trazer ele de volta. Aí, porra, eu tô comemorando, porra, isso, aquilo, os caras baixam na minha porta. Você vai ter que voltar para lutar com o Sakuraba. Eu falei, mas como? Mas só lembra a galera que você cortou aí o mais importante, que é a tua luta, como foi tua primeira luta com o Sakuraba, né? Que foi muito polêmica. Todo mundo falou que não aconteceu. Eu estava pegando ele na mão. E na hora que eu comecei a acertar ele, ele caiu para ir para o pé e eu continuei pegando. O John McCartney parou o Big John. Eu acho que normal, como ele faria com todo mundo. Até hoje o cara me vê e me pede desculpa. Eu devia ter deixado você ter matado ele, né? Eu falei, porra, tá tranquilo. Então, como existiu uma controvérsia, eu acho que os japoneses entraram nessa controvérsia como segura. Tá entendendo? E falaram, porra, não, é controvérsia, não parou, não devia ter parado, não sei o quê, bibi, bababá. Por isso que o Big John ficou chateado, porque falou, pô, se eu tivesse deixado você pegar ele mais, não tinha como você ter voltado, né? Eu seria o campeão do torneio. Aí, voltando naquilo, né, fui comemorar, ganhei, não sei o quê, aquela presepada toda do japonês, gritando, e não sei o quê, os caras batem no meu vestiário, tá aí o Carson, meu irmão, e tinha mais uns amigos lá. Não, você vai ter que voltar. Eu falei, voltar para onde? Tem que ser um outro oponente, eu não vou voltar para o mesmo oponente. Não, é o Sakuraba. Não vou voltar, não vou voltar, não vou voltar. O meu irmão fala para mim assim, dá uma olhada ali fora para você ter uma noção de como está essa situação. Quando eu olhei lá fora do vestiário, Alonso, tinha uns 10 de terno preto do lado de fora, né? Ou seja, a mensagem estava sendo dada, né? Vai voltar sim. Aí, meu amigo, eu já, porra, minha cabeça já não estava, eu queria ir embora dali, correndo para o aeroporto, entrar no avião, vir embora para casa, e foi no que deu, né? Porra, entrou só o corpo, a alma não estava no corpo. Né? Enfrentei o Sakuraba naquela de deixa eu me embora, eu não quero saber de perder ou ganhar, não quero nada, deixa eu me embora. Se eu pudesse, eu até batia antes de entrar na luta para não ter problema. Porque, tu estava grilado com a situação, né? Pô, não, eu tava achando que eu estava no perigo de vida, cara. Tá entendendo? Que, porra, era uma situação que, primeiro de tudo, você não fala a língua dos caras, você tá no Japão. Os caras têm uma reputação, né? Você fala naquela da Yakuza, época, né? A Yakuza, exatamente. Estava todo em peso ali. Eles tinham uma certa participação, se eu não me engano, não sei nem... tinham uma influência, eu não sei, nesse sentido, que, porra, os caras estavam todos ali, não, vai voltar sim, que não sei o quê, você tem que voltar. E eu olhando, falando, porra, que coisa de louco, Carson. E falando, meu amigo, a gente tem que sair daqui. Pô, aí foi, eu joguei o dado, vai ver o que vai dar. E como que foi a luta em si? Como que foi a luta mesmo? Ele te derrubou? Não lembro. Na verdade, eu lembro, logicamente que eu lembro só do final, que ele pegou o armlock. Pegou o braço, pegou. Eu tinha uma posição que eu fazia muito, entendeu? Mas eu já não estava... Na verdade, a minha preocupação ali naquele momento, Marcelo, não era nem de aplicar uma técnica, não. Era de me sair voado. Eu queria ir embora dali, entendeu? Eu tava, pô, meu irmão, você imagina se eu ganho do cara? Pô, eu não ia chegar nem à porta do hotel. Entendeu? Mas o Carson, como é que ficou? O Carson, o Carson ficou? Falou, porra, meu irmão, pô, ele ficou, não, pega ele, isso aqui, o Carson, vou lutar com um cara que eu acabei de lutar. É uma situação que a gente ficou, né? Na verdade, foi minha decisão, né? Ele falou, pô, faz o que você achar melhor. Falei, porra, bicho, a gente não vai sair daqui, cara. Eu fiquei meio grilado por todo mundo também, entendeu? Então Não. Eu já passei com isso com o Castelo na Rússia. É engraçado que a galera que está de fora, né, larga o aço, fala tal, pô, meu amigo, passar por isso na pele não é. Eu passei, cara, sem estar no ringue. Eu passei com o Castelo lutando com o Vulchante na Rússia para a máfia, e assim, a pressão de levanta,
vai de novo. Porra, vocês que estão lá dentro, meu irmão, né? Imagina. Sem ter a certeza que vai dar tudo certo na hora da saída. Não é como lutar, mais ou menos também que os caras da luta livre enfrentavam aqui em 91, chegando na porra do ringue, né? A maioria do jiu-jitsu envolve psicológico, como é que fica? Lógico que afeta você. Não tem essa, não. Até porque não é questão de você ser casca grossa, ser cabeça forte, não. É uma questão de vida, bicho. Eu, quando olhei para fora do vestiário, que eu olhei aquela galera toda de terno ali, parada, aquelas cara de mafioso, eu falei, pô, meu irmão, já não vale mais o ganhar ou perder, entendeu? É eu fazer a vontade dos caras e ir embora. Pô, deixa eu ir embora. É isso que eu queria, voltar para casa. Entendeu? Meus filhos me esperando. Eu fiquei dá esse pânico, entendeu? Não é uma parada justa, entendeu? Não, porra, se os caras estavam me forçando a lutar uma parada que eu já tinha ganho, ou seja, os caras estavam dispostos a qualquer coisa, tá entendendo, bicho? Então, pô, com certeza, com certeza. Mas, pô, meu amigo, fez história aí. Essas lutas que você fez aí, sem dúvida alguma. E aquilo, né, Conor, é diferente. Vocês que tiveram lá, pô, você para ser treinador da parada, é diferente, né? Ter passado por tudo isso. O atleta te respeita de uma maneira diferente. Você, o Dedé, os caras que realmente fizeram parte aí da história, tiveram lá dentro. O cara olha para você diferente, fala, calma aí, meu amigo, o cara tá falando o que ele já fez, né? É um fator aqui, incluindo eu mesmo, né, cara, que é uma coisa que eu sempre menciono para todo mundo, que para mim não quer dizer que você nunca lutou, que você não entenda de luta, mas existe uma experiência própria nisso que te dá um alcance, te dá um entendimento da língua, do sentimento de quem nunca fez. Por exemplo, a maioria dos professores aqui, dos treinadores da América Top Team, são lutadores. Então isso dá um plus, entendeu? Que todo mundo aqui lutou, todo mundo sabe como é que acontece ali naquela hora, naquele momento. Tá entendendo? É uma diferença que eu com certeza eu acho que é muito válida. Aqui, legal, quem está com a gente, Marcelo Ribas, aí, o pai da Amanda, né, que é outro atleta que eu já ia perguntar para você. Mineirinho. Mineirinho, grande Marcelo Ribas, faz um trabalho espetacular lá em Minas. Muita gente boa. Ajuda muita gente. Ele está falando muito aqui, Alonso, pede para o Conor contar a história que ele contou para Amanda Ribas sobre uma história do supermercado para perda de peso. Vai ajudar muitos atletas. Conta essa história aí. Então, o que acontece? Existe uma confusão, né? E as pessoas eu acho que eu vou até escutar deixa eu voltar para ele, escutar no 10 aqui. Então, o que acontece? Existe uma confusão muito grande em relação à perda de peso, né? Até hoje, né? Não tanto como era antes, mas até hoje existem lutadores que deixam para fazer isso na última hora porque acham que a perda de peso no último segundo e você recupera tudo, não te afeta nada. Então, na verdade, a história que eu contei para ela, eu já contei essa história para um nutricionista, ele falou, pô, bicho, é a coisa mais simples e certa que você conseguiu fazer um lutador entender. Nós somos um supermercado. Imagina você como um supermercado. Tem alas de comida, né? O pão, o leite, o detergente, o cereal, tudo ali. Então, o que acontece? Existe uma rotina nesse supermercado, que é a rotina de abrir a porta, servir todo mundo, e no final do dia se fecha a porta, entra o pessoal da limpeza, organiza tudo, vem o pessoal e repõe tudo na prateleira. O corpo da gente ele funciona dessa maneira. Por isso que é muito importante você não descoordenar essa rotina. Como você não descoordena essa rotina, e você consegue perder peso? É você dar tempo para o pessoal que abre o supermercado, o pessoal que trabalha no supermercado, o pessoal que limpa o supermercado, entender esse reajuste. Porque o que acontece, o Alonso? A confusão de que você fica com fome, que você fica com sede, e que depois que você pesa, você come 3 pizzas, você toma isso, toma aquilo, você fisicamente... Ou seja, dizendo um termo bem estranho, né? Estomacalmente, o estômago, a fome, você matou. Mas a reação química que existiu no seu corpo durante essa violência
de você sair da tua rotina, lembra que eu falei para você, isso vai causar para você um tremendo de um reajuste, porque você não vai ter tempo suficiente, mesmo que mudaram a hora da pesagem, que antigamente era pior, era às 4 da tarde, então você tinha que ficar morrendo até às 4 da tarde. Hoje em dia é de manhã. Mas o corpo, ele sente, ele entra ressentido na luta. E a luta é um momento que você precisa de harmonia, você precisa de felicidade, você precisa se sentir bem. Se você me entra satisfeito porque você botou comida na barriga, não quer dizer que hormonalmente as químicas do seu corpo estão ajustadas para aquele momento que você precisa executar aquele trabalho. Está me entendendo? Então, é necessário que você não precisa ser cientista, você não precisa ser nutricionista, você não precisa ser um gênio para você dar tempo ao seu corpo de gradualmente fazer isso. Então, a explicação do seu mercado, ela funciona dessa maneira, que às vezes você acha que eu preciso ter uma explicação científica. Não necessariamente, mas você tem que fazer as coisas gradualmente, entendeu? E é uma coisa que eu tento passar para os lutadores para eles poderem entender que você tem que fatiar o teu peso, justamente fatia por fatia, porque fisicamente você pode sentir bem, como eu disse antes, mas mentalmente, psicologicamente, você não vai sentir. Então, o fato do pessoal falar o cara está rindo, o cara... não quer dizer absolutamente nada. O funcionamento, né, com aquela mistura de adrenalina, naquele momento intenso, você precisa de uma série de coisas dentro do teu corpo que tem a ver com o teu hormônio, que tem a ver com as químicas que você tem no teu corpo, para funcionarem. Às vezes você olha para um cara super forte, num tremendo de um físico, você fala, mas o cara cansou nos primeiros 2 minutos da luta. Por quê? Porque teve um corte de peso fortíssimo, não teve descanso, não, entendeu? Faltou uma série de coisas que, se você não prestar bem atenção, você carrega para a luta. Agora, falando da Amandinha Ribas, né? Vai pegar a Paige VanZant aí, filha do Marcelo uma ótima Ribas. luta para ela. Por que você acha? Porque a Amanda Ribas é muito talentosa, é muito focada, agora que ela pegou esse embalo, né, de estar no UFC, essa responsabilidade é uma coisa que ela consegue lidar com isso muito bem. Sem dizer, né, que vem de um trabalho com o pai dela muito bom, ela veio preparada praticamente, né? Ela veio já ao ponto. A questão agora é só de saber direcionar. E tenho certeza para você que nesses próximos anos ela vai criar um barulho na divisão. Ela está cada vez mais crescendo e aprendendo. Agora, Conan, só para a galera entender, né? Eu fui nas 3 American Top Team lá, aquela primeira, aquela mais panguinha, pequenininha, depois fui na que aumentou, já fiquei chocado com o tamanho, já era maior, né, estrutura do mundo, mas longe da segunda, muito longe da segunda. Essa terceira eu não conheci. Explica para a galera mais ou menos o que é a estrutura hoje da American Top Team. Pode falar em square feet, a gente depois faz o cálculo, mas quantos octógonos tem, tatame, como é que é isso? O que aconteceu? A nossa, se você perguntasse se eu sabia onde a gente ia chegar, logicamente seria mentira minha falar para você, eu sabia, eu vi na bola de cristal, vi no carteado, é mentira. Foi através de muito trabalho, muito erro, muita insistência, como eu disse no começo. E a gente viu que existia uma necessidade muito grande da gente manter o treinamento dentro de um lugar só, né? Isso é um fator muito importante, onde você tem tudo. Você, na verdade, eu até de uma maneira bem modesta, né? Eu chamo a gente de faculdade, né? A gente é uma faculdade, a gente não é uma academia, porque você vem para uma faculdade, você tem dormitório aqui, você tem restaurante aqui, você tem todas as artes você tem aqui, de tudo. Então, a gente construiu isso aqui desde o começo, né? Compramos uma propriedade, construímos tudo da maneira que a gente queria. Tem um octagon aqui oficial, né? Tatame de wrestling, tatame normal de jiu-jitsu, ou seja, praticamente não tem, praticamente quem está no dormitório desce o elevador,
treina, volta para o dormitório, entendeu? Muito bem equipado. Um dia desses a gente faz até uma turnê para todo mundo ver. Mas era essa necessidade. Eu acho que tem muito a ver com o nosso sucesso, né? Em sentido de, modestamente, mas o fato da gente, como a gente se organiza, como a gente lida com o horário, com o treino, a hora, como vai ser o nosso entrosamento, né? De treinadores. Isso é muito importante, né? Porque a gente é uma orquestra, né? Não é só um instrumento que faz diferença. É uma orquestra que todo mundo tem, é muito importante na maneira que eles tocam o instrumento, cada um tem a sua nota, o seu tom. E eu acho que isso aí, no finalzinho, quando você reúne isso tudo, é o que mostra o que a gente é. Show de bola, meu irmão. Para a gente terminar, Léo, tem alguma aí ou posso fechar com ele? Pode fechar. Então, valeu, Léo. Obrigado. Para a gente terminar aqui, te perguntar, né, cara, sobre o legado do Carson. Porra, o que você tem para falar, você que viveu com ele, né, a importância do Carson nessa história toda e o legado aí que vocês estão levando à frente, você, o Parrupinha, Catel, todo mundo aí na equipe. Com certeza, Alonso, é uma coisa que eu sinto muita honra de sempre mencionar isso, né? Eu me sinto até eu diria até um pouco mais que abençoado que os outros, né? Porque tem muita gente que treinou com ele, tem muita gente que conviveu com ele, eu vivi com ele, né? A gente teve muita conversa, né? Apesar de ele me ter como Bárbaro, né? Que é o apelido Conan, né? Que hoje em dia parte do meu nome veio dele, né? A primeira vez que ele me viu, falou: porra, você é o Conan, o Bárbaro, daquela maneira dele. Eu tive eu tenho relíquias, né? Eu tenho coisas do Carson, né? Não só isso aqui, você deve lembrar. Porra, lógico, caramba. Porra, eu trouxe esse cachorro que ele me deu. Esse cachorro estava na secretaria, você lembra disso? Lembro, pô, na entrada ali à direita. Ele me deu, ele falou assim: porra, Bárbara, eu vou te dar esse cachorro, eu quero que você leve para a academia lá em Miami. Cara, eu trouxe esse cachorro no meu colo 8 horas no avião, não botei mala, não botei no gado, com medo tremendo de quebrar essa porra, de ele, porra, vir um dia aqui ver, porra, porque ele me dava, ele queria ver, tá pendurado, tá onde o negócio. E então eu me considero muito, eu tive essa bênção, né, de ter essa convivência com ele, quase que filho, né, de muita conversa, né, não era só a técnica do jiu-jitsu faz isso, mas a pessoa que ele era, né, a maneira que ele ensinava, a maneira que ele pensava, a visão dele, pô, Alonso, não sei, lá em Los Angeles, lá no 90 e alguma coisa, ele já falava do que estava acontecendo hoje, da combinação das coisas, das artes, do que você precisa fazer. Essa mentalidade, né, apesar de ele ser Gracie, né, mas a mentalidade dele era uma cabeça muito aberta, né? O Conan, você precisa fazer tudo. Você precisa nadar, você precisa levantar peso. Todas as artes são importantes para você fazer, para você ser um bom lutador de MMA. Nunca passou para mim um orgulho, uma vaidade, né? Ele nunca, porque ele podia falar: pô, eu sou teu mestre, você vai fazer só isso. Pelo contrário, as conversas que nós tínhamos era coisa assim de eu escutar coisa que eu só estou vendo acontecer agora, onde ele já tinha essa mentalidade, ele já tinha essa visão. Então, é uma coisa que eu guardo com muito respeito, com muito valor. Eu guardo bem dentro do coração mesmo, porque até hoje, né, sempre eu procuro me lembrar, eu procuro seguir, né, como você falou, né, essa minha é parte da minha personalidade também, mas eu aprendi muito vendo ele fazer as coisas, como ele lidava com as situações, né, aquelas controvérsias todas, aquelas situações todas que aconteciam no passado. E essa coisa dele ser justo, né? Se ele fazia para um, ele fazia para todos. Então eu tenho muitas lembranças, né? De estar com ele. Acho que fui um dos filhos que teve mais herança dele, né? Em sentido de coisas. Eu tenho quadros assinados por ele. Muitas alguma coisas. História assim para a galera? Alguma história curiosa assim para a galera? É uma história que eu conto sempre. Eu já acho que eu contei isso na confraria.
em Los Angeles, né? Eu treinando pro Extreme Fighting. Tava Vitor Belfort, Zé Mário, Júnior, Valide, tinha uma galera, assim. Aí a gente tinha aquelas caminhadas, né, em Los Angeles, né? Pô, eu tô mandando caminhando, ele segurava no braço, falando das músicas francesas, aquelas coisas dele, tu sabe. Aí ele me passa assim pelo mendigo, assim, sentado, né? Para. Eu falei, o que foi, Carson? Ele falou, porra, Conan, ele fala inglês e eu não falo. Ele fala inglês e eu não falo. Como pode isso, cara? Eu falei, ô Cássio, não é uma questão social, não. O cara nasceu aqui. Ele é fodido, é pobre, mas ele nasceu aqui. O cara é americano. Porra, não pode ser isso. Porra, mas, assim, eram assim, umas pérolas, assim, umas coisas que, porra, a gente tinha que parar para rir, né, cara? Porque não tinha como, né? Ele tinha, assim, um humor, ele tirava umas coisas, assim, umas situações que ninguém esperava, né? Era uma coisa, assim... Só quem conviveu que, na verdade, sabe, né? É difícil até, às vezes, de explicar, faz muita falta, com certeza. É isso, meu irmão. Porra, que papo maneiro. Eu tento, às vezes, até quando estou com o Júnior, dar uma compensada, né? Porque eu consigo ver ele no Júnior, entendeu? Eu sinto aquela coisa, né? Aquela coisa de família, né? Porra, os netos, adoro. Cara, eu fico impressionado. Eu sigo a Karen no Instagram, cara. Pô, são gêmeos, né? Cara, mas não são idênticos, né? São gêmeos, mas não são idênticos. Cara, um deles é o Carson criança, meu irmão. Impressionante como o cara tá... O neto do Carson tá a cara do Carson. Mas tu tem que vir aqui, porra, tirar uma foto com a estátua do homem, né? Que você não conheceu aí. Porra, assim que eu for no Rio, a primeira coisa que eu vou fazer é visitar isso. É que eu não tive tempo ainda, não tive oportunidade, né? Depois com essa correria toda de luta, né? E trabalho, mas pô, tá anotado, tá na minha prioridade fazer isso. Não só de ir lá, mas a gente fazer uma confraria, né? Tem que ter uma confraria. Tem que ter uma confraria especialíssima para tua vinda aí. Agora, tem alguma foto porque, do Carson pô, bicho, eu acho que as pessoas precisam ter essa informação, Alonso. Elas precisam entender, entendeu? Eu entendo torcida, eu entendo ídolo, mas é necessário. Eu acho que a confraria, o diferencial da confraria é a história. É como se você fosse para uma sala de aula e tivesse aula de história, mas principalmente as informações, né? De como, por quê. Porque hoje em dia, se você for falar, pô, tu sabe quem é Marcos Rua? O cara, não sei quem é, não. Quem é? Entendendo? Existem coisas que é necessário você para gostar. E a leitura raiz, de como esse esporte começou, né, Conan? Hoje em dia a gente vê alguns debates, alguns programas, principalmente americanos. Pô, eu falo, caramba, cara, isso eu não consigo identificar o esporte que a gente vê lá de trás. Né? São um monte de... Os caras que um veio do futebol americano, outro veio da ESPN, outro veio... Os caras não conhecem a história, a raiz do negócio. E é diferente. Você falar de MMA é um troço diferente muito importante. De tudo, cara. É muito importante para mim, Alonso. Eu acho que não é questão de o cara é famoso, o cara é conhecido. Não, é porque se você se interessa por alguma coisa, eu acho que é uma obrigação sua ir na raiz, da onde começou, da onde que veio, quem participou, entendeu? Eu acho que é necessário você ter esse conhecimento, porque isso vai abrir seu olho de uma tal maneira, você vai entender o porquê das coisas, entendeu? Eu acho que a confraria traz esse diferenciado, entendeu? Porra, tanta gente, porra, você, o Carlão, Clay, Dudu, Bebel, porra, Cal, Tetel, porra, Barreto. E é cada um do jeito, porra, cada figura do jeito, né, meu irmão? É só gente, meu amigo, que, porra, se botasse ali, juntasse ali, o cara vai e fala, meu irmão, a história está aqui. São os professores de história. Entendeu? Eu acho que a gente tem que voltar, eu acho que é muito importante, eu acho que faz parte desse esporte, entendeu? A confraria é parte, não é uma questão de um luxo, não, é uma questão de que acho que é necessário. Não é à toa que toda semana, toda live que a gente faz, vem alguém aqui falando, meu irmão, eu tô órfão da confraria, eu estava lá toda quarta com vocês, então, mó barato, cara. Mas vamos ver se todo mundo me pergunta isso, Alonso. Todo mundo fala, porra, bicho, você não vou voltar, não.
Pô, vocês não vão voltar, não? Pô, aquele bate-papo, aquelas histórias, aquele conhecimento, né? Porque a gente Tem leva gente que rever, uma cara. Tem informação, gente a que gente entra leva um aqui falando conhecimento para assim, as pô, pessoas. eu entrei para rever aquela do Ruas, eu entrei para rever a confraria tal, tô rindo aqui pela terceira vez. Então, troço único, cara, muito legal. Mas é Exatamente. isso, meu irmão, é isso. Obrigadão aí pela tua participação aí, foi mó barato Alonso, conversar para você a contigo. qualquer hora, meu amigo. Você é meu brother, família. Obrigado, irmão. Porra, arrebentou esse ano. Boa sorte para você aí. Que Vamos para a 2020 próxima. Vamos seja para a ainda próxima, melhor. que o que aconteceu ontem pertence a ontem. A gente vai para amanhã. Isso. Obrigado, irmão. Galera, um abraço. Ó, última Valeu mesmo, Alonso. resenha Valeu, de Léo. 2019. Primeira semana de janeiro, estamos de volta. Abração, Cona. Abração galera. grande. Se Feliz cuida, ano novo, Alonso. bom Natal para todos aí. E Valeu, sem Léo. fazer manchete, hein, Alonso? Sem manchete. Pô, essa aqui tem várias.